Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais uma lista aqui no seu canal maravilhosa. Nessa lista aqui eu vim trazer pra vocês 5 jogos mais nostálgicos, pelo menos pra mim, os jogos que fizeram muito a minha infância, né, que eu joguei muito quando eu era mais novo. E são jogos que realmente marcaram a minha infância, a minha adolescência, jogos que só de lembrar já eu sinto aquele cheirinho de puberdade. Que horror de cheiro. Disso eu não tenho saudade não. Mas sem ficar se enrolando, eu quero já só pedir pra vocês deixarem o like e, se puderem, se inscrever no canal se vocês gostarem, lógico. E se puderem, é claro, dar uma compartilhada nas redes sociais aí pra galera assistir isso aí também, vocês me ajudarem na divulgação do canal e etc, essas coisas tudo aí que todo youtuber pede pra todos os inscritos, tá bom? Então vamos lá pra lista. Começando já com, putz, pegou na veia esse aqui, porque eu lembro até hoje da primeira vez que entrei numa, hoje em dia chamada de Lan House, na época a gente chamava de games, sei lá, era o fliperama, tá ligado? Mas onde eu cresci a gente não chamava de fliperama. O que a gente chamava de fliperama era exatamente as máquinas de fliperama, os arcades. Mas como eu estava dizendo, a primeira vez que eu entrei num lugar desse e já existia o PlayStation 1, porque eu já frequentava antes de ter lançado o PlayStation 1, mas depois do lançamento, a primeira vez que eu entrei nesse lugar, eu vi esse jogo, Tony Hawk's Pro Skater, e eu andava bastante de skate naquela época. Então, puta que pariu, foi o jogo que eu mais queria jogar daquele lugar. Assim que eu vi ele, eu bati o olho e falei, é esse aqui mesmo. E mesmo em meio toda aquela bagunça, um monte de criança e adolescente falando ao mesmo tempo, as televisões todas ligadas ao mesmo tempo e todas com o volume baixo para não virar um caos, eu lembro até hoje de quando começou a tocar a primeira música que toca no início da primeira vez que você joga, que é Goldfinger Superman, o nome da música. Putz, cara, essa música até hoje é um símbolo desse jogo e traz nostalgia pra muita gente, que eu já vi até uns memes por aí. Até tem um meme do Geralt surfando nas ruas de Novigrad com essa música tocando de fundo. Não dá pra negar que Tony Hawk's Pro Skater é um jogo muito nostálgico, que fez parte da infância e da adolescência de muita gente aqui, e da minha em particular fez muito. Eu joguei Tony Hawk 1, Tony Hawk 2, Tony Hawk 3, Tony Hawk 4, aí parou por aí porque depois eu não tinha um Play 2 pra jogar. O segundo jogo da lista também é extremamente nostálgico para mim, Sonic the Hedgehog. Sim, eu estou falando de Sonic 1, o 2 e o 3. Todos eles. Por quê? Porque meu irmão tinha um Mega Drive em casa e de vez em quando, de vez em nunca, na verdade, ele deixava eu ter contato com aquele Mega Drive, jogar um pouquinho. E sempre que eu jogava, eu queria jogar Sonic. E cara, como eu joguei Sonic. Inclusive, Sonic faz muito mais parte da minha infância, da minha lembrança, do que o próprio Mario, Super Mario World, que todo mundo fala. Eu nunca terminei Super Mario World, porque eu não tinha um Super Nintendo, não tinha onde jogar o jogo. Mas o Sonic eu virava do avesso, mesmo sendo uma criança, o jogo não sendo tão simples, tão fácil, eu jogava para um cacete. Então Sonic é um fator muito nostalgia pra mim. Como estamos falando de nostalgia aqui nessa lista, não podemos deixar de falar de GoldenEye 007. Puta que pariu. Quando esse jogo lançou nesses mesmos fliperamas que eu frequentava, nesse mesmo lugar, eu lembro que só tinha um Nintendo 64 e nesse lugar fazia fila. Eu juro pra vocês, fazia fila. Você tinha que reservar um horário pra poder jogar naquele Nintendo 64 007 GoldenEye, porque todo mundo queria ir em 4 amigos pra jogar um contra o outro. Enfim, era um FPS das antigas que fez muito sucesso, e fez muito sucesso mesmo. Eu vi fisicamente o sucesso que esse jogo fazia. Era questão de 4 pessoas jogando e umas 7, 8, 9, 10 talvez olhando em volta e esperando ansiosamente para poder jogar também.
Um outro jogo que não pode faltar nessa lista, que é um clássico do Super Nintendo. Esse sim eu joguei até enjoar, principalmente depois que eu consegui um PC que conseguisse rodar um emulador de Super Nintendo, que naquela época não era uma coisa tão leve quanto é hoje, não era tão acessível assim quanto é hoje. Mas eu joguei até virar do avesso Rock'n'Roll Racing. Puta que pariu, não precisa falar nada sobre a trilha sonora desse jogo. O jogo contava com um sistema de MIDI para trilha sonora, representando vários sucessos de bandas de rock famosas como Deep Purple, Black Sabbath, Steppenwolf e várias outras. E o estilo do jogo me agradava muito, eu gostava demais do estilo daquela corrida com a demolição dos carros, sabe? A jogabilidade era tudo muito bom naquele jogo, mas de fato o mais legal era a trilha sonora. E uma coisa legal sobre a trilha sonora desse jogo em específico, porque os sons MIDI desse jogo eram de muita qualidade. De fato, você ouvia uma guitarra MIDI. Pra quem não sabe, MIDI é aqueles sons que eram suportados, né, nos consoles mais antigos, 16 bits até, que eles não conseguiam usar sons em wave, por isso nunca tinha alguém falando, alguém cantando, e é sempre aquele som antigo, sabe, de sintetizador mesmo. São todos através de MIDI, só que em Rock'n'Roll Racing eles trabalharam tão bem nos samples daqueles MIDIs das músicas representadas no jogo, que de vez em quando você até pensava que podia ser uma guitarra. Lógico, você sendo leigo, né, não entendendo de música como eu era na época, eu não entendia de nada, então pra mim, cara, aquela introdução era uma guitarra de verdade. E por último nessa lista, parece não ser um jogo tão antigo, porque as pessoas falam o tempo todo sobre esse jogo, Final Fantasy VII do PlayStation 1. Eu lembro até hoje o dia que eu tive o primeiro contato com esse jogo, com Final Fantasy. Meu irmão tinha acabado de comprar o PlayStation 1 dele, que não fazia muito tempo que tinha lançado, era meio que novidade mesmo. E esse PlayStation 1 dele veio com dois CDs de jogos demo. Um deles tinha 4 jogos que agora eu não lembro quais eram, mas um deles era Pandemonium 2, que também é um jogo que devia estar nessa lista aqui, e tinha outros 3 que eu não lembro quais eram, mas o outro CD era um disco preto de demonstração de Final Fantasy VII, onde você tinha do início do jogo até terminar o primeiro boss, aquele escorpião máquina vermelho, e você junto tinha algumas matérias de summon, que no jogo normal você demora um tanto ainda pra encontrar, mas ali eles colocaram pra você ter uma demonstração de como eram os summons e tudo mais. E cara, eu lembro quando ele ligou o videogame pela primeira vez, colocou o Final Fantasy VII e começou aquela cutscene do início, onde aparece a Aerie ajoelhada com as flores, depois ela anda pela cidade, mostra Midgar e cara, tudo aquilo era inacreditavelmente bonito. Sim, eu sei que hoje em dia os gráficos podem parecer bem ultrapassados para alguns de vocês, mas naquela época, quando recém lançou a parada, era impressionante demais. Então Final Fantasy VII me marcou muito porque foi o primeiro jogo de uma geração completamente nova que eu vi. As coisas não eram em 3D, as coisas não tinham todas aquelas cores, toda aquela beleza, e foi uma transição muito grande dos videogames 16 bits para os 32 bits, como o PlayStation, que foi o primeiro que surgiu, depois veio o Dreamcast, veio o Nintendo 64, enfim. Mas essa transição foi muito brusca e eu peguei justamente o Final Fantasy VII, que na época era impressionante para qualquer um. E não é à toa que é um jogo que eu amo de paixão. Eu já joguei umas 6, 7, talvez 8 vezes o Final Fantasy VII inteiro do início ao fim, e eu ultimamente tenho tido tanta saudade do jogo que eu já até pensei em voltar a jogar numa campanha desde o início de novo. Simplesmente é uma obra de arte e eu acho que se você não conhece, devia reservar um tempo para conhecer. Bom,
era essa lista que eu tinha pra falar pra vocês. Eu tenho, de fato, mais jogos separados aqui. Eu podia fazer uma lista maior? Podia, mas eu vou deixar pra fazer uma parte 2 se vocês quiserem, tá bom? Se vocês pedirem nos comentários. Se não pedirem, vou deixar pra lá. Mas eu espero que vocês peçam, porque eu tô a fim de fazer. É bom dar uma variada também, porque eu faço muita lista relacionada à série Souls e eu sei que elas dão visualização, as pessoas querem assistir aqui nesse canal, mas eu também não quero ficar preso na série Souls pra fazer essas listas. Tem muito mais coisa interessante no mundo dos videojogos digitais para a gente discutir sobre, né? Enfim, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, pelo compartilhamento, por qualquer coisa que você tenha feito aí, tá bom? Até a próxima, a gente se fala, a gente se vê e é nóis. Tchau.